Então vamos fazer uma simulação utilizando do Tinkercad para fazer uma simulação simples de um processo automatizado, utilizando então um Arduino. Então tá aqui já, né, o Arduino com uma placa. O que nós vamos utilizar então nesse projeto vai ser um servomotor aqui, específico, né, para pequeno porte, né, específico para microcontroladores, e um sensor para a gente poder simular então a variação do ambiente. Nós vamos usar um fotoresistor. A saída do servomotor, então, é basicamente só fazer a ligação conforme a lista técnica dele, tá? Conforme o datasheet. Então é só seguir aqui o sinal de potência, que é o meu sinal positivo, e o meu sinal negativo. E a entrada sinal aqui basicamente é o sinal de controle que vai vir do Arduino. Então para isso vamos fazer a conexão numa saída digital do meu Arduino. Agora para conseguir gerar então uma variação no sinal de entrada. Aqui então a gente está usando um fotoresistor, que nada mais é do que uma resistência que varia conforme a luminosidade ambiente. Se a gente tivesse um componente físico, a gente veria seu datasheet, suas características, para poder basicamente fazer o projeto baseado nela. Como aqui a gente não tem, a gente pode, por exemplo, pegar um multímetro e verificar então a resistência desse componente em função da luminosidade. Então vamos lá, então aqui ele está no mais escuro, ele tem 180 kΩ. Conforme vai aumentando a iluminância naquele ambiente, a iluminação ambiental, a resistência vai reduzindo, chegando ao mínimo de 506 ohms. Porém, como ele é um elemento resistivo, nós temos que criar uma forma, uma alternativa de que essa variação de resistência se converta em uma variação de tensão. Como nesse caso aqui específico a variação é bem alta, ela vai de 506 a 180 kΩ, podemos simplesmente fazer um divisor de tensão. Detalhe importante nesse ponto. O que vai acontecer? Eu vou então fazer uma ligação do meu positivo e no outro extremo eu faço uma ligação negativa. Então gerando um circuito com duas resistências em série. Então feita a ligação física aqui então do nosso sistema. Nesse caso aqui fica indiferente, né? Onde que eu vou colocar da onde que eu vou medir a tensão, se é em cima do fotoresistor ou se é em cima da resistência, porque como a tensão é a mesma, variando essa resistência aqui, automaticamente altera a tensão nele. Como a tensão da entrada é dividida entre esses dois componentes, então altera na outra também. Agora vamos para a programação então do nosso sistema. Nós vamos fazer aqui então uma automação em malha aberta, tá? Primeiro, em relação então ao nosso servo, o que a gente tem aqui? O que a gente sabe, na verdade? Qual que é o funcionamento dele? Temos que verificar alguma documentação dele para poder saber suas características e programá-lo de acordo. Então aqui tá, não sei exatamente se é o mesmo motor. Aparentemente é, né, pelas características aqui visuais. E esse aqui tem uma característica em relação à posição, que é em relação ao duty cycle, né? ao período em que no sinal PWM ele fica em on. Então, por essa folha de dados, ele faz um giro de 180 graus, né?
90 para cada lado. Então, se para o meu Arduino ficar na posição 0, o pulso tem que ser de 1,5 milissegundos, aproximadamente. Para ficar em 90, 2 milissegundos. E para ficar em menos 90, 1 milissegundo. Então ele tem uma variação de 1 a 2 milissegundos, que vai ser uma relação de menos 90 mais 90, ou de 0 a 180. Porém, então de novo aqui, então o pulso ou ciclo desse sinal PWM, pela folha de dados dele, então tem que ficar em 20 milissegundos, em 50 Hz. Porém, a gente tem um probleminha. Se formos olhar a documentação do Arduino, a gente vai perceber que as saídas analógicas trabalham em, no mínimo, 490 Hz, podendo chegar, dependendo do pino, se for, por exemplo, pino 5, 6, a 980 Hz. Então, quando eu utilizo o comando PWM, eles trabalham nessa frequência, que é totalmente divergente do que está falando aqui na nossa folha de dados. Como que a gente pode resolver isso? A gente poderia fazer um teste, poderíamos fazer um teste se não funcionaria na frequência correta. Eu já fiz anteriormente, ele não obedece aos comandos. O que poderia ser feito é uma questão bem simples, que é mais, na verdade, é retrabalhar essa aplicação aqui, que na verdade vai utilizar o pino 6 como saída. Então, a gente vai escrever no pino 6 para ele acionar. Qual que é o delay? Aqui que a gente tem que trabalhar essa parte. A gente pode entrar então com uma formação de ângulo, né? Vamos trabalhar então de 0 a 180 graus. Porém, a gente tem que fazer essa relação de 0 a 180 com essa variação de 1 a 2 milissegundos. Isso nada mais é do que uma regra de 3. O Arduino, ele tem uma função que nos ajuda a trabalhar essa questão então dessa relação linear entre duas variáveis. Então vamos primeiramente criar a variável ângulo dentro da função loop e vamos então atribuir então um valor a esse. Então vamos colocar aqui ângulo igual 90, que a gente quer fazer um giro de 90 graus, primeiramente, tá? Então agora a gente tem que fazer a relação desse ângulo com o tempo, na verdade, de ligado. A gente vai fazer então essa relação linear entre o ângulo que eu especifiquei e o giro, ou seja, o valor do duty cycle do meu sinal PWM. Então a função que faz isso é a função map. Quais informações que vai dentro dessa função? A função map. Então a síntese aqui da função é a variável que eu vou avaliar, no caso, né, que eu vou alterar o valor. O range, ou o valor menor e o valor maior, e o valor maior ou menor que eu vou querer então atribuir àquela variável. Então eu volto aqui, coloco a minha variável ângulo. Essa variável ela varia de 0 a 180, porém eu quero que ela comece a variar de 1 a 2. Então, o que eu vou colocar no digital write? Vou colocar basicamente essa mesma informação. Vou ligar ela por quanto tempo? Pelo tempo do ângulo. Lembrando que o delay, né? Lembrando que o nosso delay é em milissegundos. Então, a gente coloca então o nosso valor de ângulo. E depois a gente vai, por um certo período, desligar a saída do pino 6. Qual que é o tempo? Vai ser os nossos 20 milissegundos menos o ângulo, menos o valor atribuído aqui a ângulo. Então vamos simular aqui então nosso circuitinho no ângulo de 90 graus. Percebam que ele não foi o 90 graus. Se eu pegar e alterar aqui a resolução do osciloscópio, o que a gente consegue perceber? O primeiro ciclo ele começa um pouco antes da divisão aqui do
O osciloscópio termina um pouco depois. Porém, conforme for avançando, ele tem um certo delay, no caso, né, em relação a esses pulsos, ou seja, eles não iniciam no mesmo instante. Então significa que eles não tenham, em função do tempo de leitura aqui, não sei se acontece na prática a mesma coisa, mas ele não tem os 20 milissegundos. O que eu teria que fazer? Eu teria que ir refinando essa função aqui até chegar num valor condizente, porque aqui acaba que o Arduino, o motor aqui ele não acompanha o ângulo de giro. Então, vou colocar 180 graus para ver onde ele chega. Ele também não atinge 180 graus, muito possivelmente em função dessa relação aqui no osciloscópio. Então, ou seja, eu teria que fazer refinar essa informação aqui para trabalhar. Mas no Arduino, existem diversas bibliotecas que a gente tem nas ideias lá no aplicativo de programação, que aqui também existem, que a gente pode utilizá-las. Então aqui, se a gente for perceber, a gente tem uma biblioteca de servomotor. Então a gente inclui essa biblioteca e dentro do próprio aplicativo a gente consegue ir até o site da Arduino para ver as características dessa biblioteca. E aqui estão as funções dessa biblioteca. Então como que eu trabalho com ela? Primeira coisa, então eu vou definir o objeto persiana, que é do tipo servo. Depois eu vou ter que, utilizando essa função, eu vou determinar qual que é o pino que eu vou trabalhar então de saída para o meu servomotor. Então, objeto, persiana e a função. E aqui eu só vou dizer qual que é o pino então que eu vou trabalhar com a minha persiana. Então, eu não vou mais me utilizar desses conceitos, e sim, simplesmente eu vou jogar o valor do ângulo, que também não precisa mais. Eu simplesmente vou determinar o valor do ângulo que eu quero e escrever. Então, persiana ponto right ângulo. Então, fazendo uma simulação de 180 graus, a gente percebe que ele vai se aproximar aqui de 180, e aqui no osciloscópio a gente consegue perceber que o início do ciclo são exatamente o mesmo tempo. Então a parte de comando então, do nosso servomotor a gente fez aqui. A gente agora basicamente tem que fazer essa variável ângulo, receber informação aqui então do nosso pino analógico. Então vamos criar uma variável aqui, variável ângulo, e essa variável vai receber a informação do pino zero. Vamos também inicializar a nossa serial, que a gente tem um monitor serial aqui embaixo, para a gente avaliar essa variação aqui de tensão, qual que vai ser a variação então que vai ser lida no caso por essa variável análogo read. Então vamos verificar qual que é os valores máximos e mínimos que aparecem então na nossa porta serial ou na nossa entrada analógica. Então aqui eu, na verdade, coloquei aqui uma variável local, né? Coloquei dentro do void loop, criei a variável ângulo novamente e vamos testar aqui. Então, quando o ambiente está completamente escuro, a informação inteira que a gente tem aqui no caso é 54. Quando eu altero para o valor mais alto, ela chega a um valor de 974. Então essa informação já é o suficiente para mim poder fazer a relação então dessa entrada aqui com a variável com o nosso ângulo. Então eu vou jogar
criar novamente aqui a variável ângulo, mas nesse momento ela vai ser a informação da minha porta analógica. Posterior a isso, eu poderia criar uma outra variável, na verdade, né, para fazer essa relação, né, da conversão, mas vamos continuar com a mesma. Então, map, meu valor de ângulo, que é um valor que varia de 54 a 974. Agora eu quero uma variação linear desse valor de 0 a 180, ou seja, quando a porta estiver com uma informação de 974, vai girar a 180 graus, e quando tiver com 54 vai ficar na posição 0. Então vamos simular aqui. Ah, faltou aqui a ponto e vírgula. Aí, então tá maravilha. Então tá aqui na parte mais escura, ela tá na posição inicial. Se eu coloco aqui, então ele gira 180 graus. E o motorzinho vai lentamente se colocando na posição. Ó, eu coloco aqui no meio, ele movimenta muito pouco. Então, como que a gente consegue, então, agora para finalizar, só fazer uma relação linear entre esses dois elementos? Porque o que a gente percebe aqui? Que quando eu coloco nesse ponto, ele fica aqui, e nesse ponto aqui, que seria o valor intermediário, que deveria estar em 90, ele não atinge esse valor. Ou seja, ele supera esse valor, né? Ele passa aqui. Por quê? Porque essa relação aqui, ela não é linear, ou seja, conforme eu vou alterando a iluminação do ambiente, a relação da resistência do meu elemento não é linear a essa variação. O que eu posso fazer? Eu posso fazer criar, no caso, várias faixas, no caso de leitura, para poder melhorar essa questão de linearização. Se porventura eu estivesse trabalhando com sistema de malha fechada, eu poderia fazer linearizar a informação em torno do ponto de operação, mas não é o caso aqui. Então o que eu posso fazer agora? Primeiro, eu posso avaliar pegando as informações aqui de, por exemplo, 0%, 25% de iluminação, 50%, 75% e 100% e verificar qual que é o valor lido aqui na minha entrada. Então vamos eliminar essa informação aqui por enquanto. Então vamos avaliar a relação da luminosidade com a variação da tensão na entrada do nosso Arduino. Como a gente comentou anteriormente, né, essas entradas analógicas do Arduino são entradas 10 bits, podendo ser de 12, dependendo do modelo do Arduino, né? Então, mas são entradas de 10 bits, que então a gente vai ter uma variação de 1024 unidades, ou seja, varia de 0 a 1023. Então percebam que com a variação daquele sensor a gente consegue ter um range bastante elevado em função dos valores máximos aqui. Se isso não acontecesse, se por exemplo eu teria uma limitação em relação a essa variação, eu poderia utilizar um amplificador operacional para amplificar, então, no caso, essa variação de tensão na entrada do Arduino e assim ter uma resolução melhor da informação na entrada do Arduino. Então vamos fazer essa simulação aqui para ver então, qual que é a relação então, do ângulo de entrada com a informação do sensor. Então, nesse caso aqui eu tenho 54, né, total 0% de iluminação. Então, se eu tenho 0%, eu tenho informação de 54 na entrada do meu Arduino. Se eu tenho uma informação aqui de 25%, eu tenho informação 854. Então, a informação de 25% eu tenho 854. Em 50% eu tenho 935. Veja. Então, em 75 aqui eu vou ter um valor aproximado, tá, galera? De 963. E no 100%, então a gente vai ter o 974, que é a variação máxima. Então a gente percebe aqui que em relação ao nível de iluminação
e a variação na entrada analógica, a gente não tem uma relação linear. A gente percebe que, pelo menos aqui nesse início, a gente tem uma variação bastante diferente, uma relação bem diferente a esse outro ponto aqui. Na prática, o que aconteceria? Muito possivelmente, ou talvez até na folha de dados dele, ele fala que, na verdade, o range, né, tipo, os valores de mínimo e de máximo que o sensor trabalha, possivelmente alguma coisa nesse intervalo aqui. Mas como a gente quer utilizar o sensor de forma, a gente quer usar o sensor em todo sua faixa de leitura, a gente pode subdividir aqui, né, em 4 ou em 2, talvez, subfatores, tá? Para a gente trabalhar com essa relação para que realmente, quando eu coloco em 25, de 0 a 25, ele trabalhe dessa forma e nas demais ele trabalha conforme a linearidade daquele range. Então, como que a gente pode então fazer essa relação entre dar uma linearizada então em relação aos valores que eu vou ler então da minha entrada? Eu posso dividir então em subgrupos aqui no caso, né? Eu posso, por exemplo, trabalhar com a função if. Então, se a minha variável ângulo for maior ou igual a 54 e a variável ângulo for menor que 854, eu sigo uma determinada lógica, que eu vou usar essa informação aqui de igual, né, da mesma forma. Porém, a minha variável ângulo aqui, que varia de 54 a 954, ela vai variar de 54 a 854, e o meu ângulo, na verdade, como a gente comentou que a gente vai trabalhar com a persiana, então vamos trabalhar de 90 até 180. Então aqui a gente vai trabalhar de 90 até 112,5. O que é esse 112,5? É os 25%. Então, se variar nessa informação aqui, ele também vai variar o ângulo do nosso servomotor nessa angulação aqui. E assim a gente faz para as outras. Então, se for maior ou igual a 854, completamente escuro, ângulo de 90 graus. No caso, a iluminação do ambiente, né? Vamos pôr o sol, ou seja, esteja à noite aqui no caso, então ele chega a 90 graus. Caso esteja a iluminação no máximo no ambiente, ele chega no ângulo de 180 graus. Se estiver iluminação na mediana, a mesma coisa acontece com o meu motor, que ele vai girar no ângulo intermediário aos 180 e os 90, e assim acompanha todos os outros valores.